Todo escritório de advocacia de sucesso, ele fecha contratos todos os dias, sem depender da imagem do dono e sem depender da indicação de clientes. Não sei em que etapa você está nessa jornada, mas eu quero compartilhar contigo algumas dicas de ouro sobre estruturação de setor comercial. Eu já recebi de 10 a 120 mil reais de advogados para ajudá-los nesse sentido, e aqui eu vou compartilhar com você algumas informações que esses advogados pagaram caro para saber, e eu vou compartilhar contigo aqui de graça. Então aproveita enquanto esse conteúdo estiver disponível aí, me acompanha aí. Então vamos lá, o que você precisa saber, dicas de ouro aqui para estruturar o seu setor comercial. Talvez o ponto que mais interessa seja justamente esse item aqui, só que eu vou voltar uns passos antes e vou compartilhar como que eu aplico um diagnóstico no comercial. Isso aí pode ser útil para muitos colegas que estão nos acompanhando. Então aproveite esse conteúdo como um churrasco de costela, tá? Aprecie a carne e descarte os ossos. Então aquilo que for interessante para você, aproveita. O que não for aplicável no seu momento, descarta, mas me acompanha aí que tem muito conteúdo de ouro aqui, beleza? Vamos lá, primeira coisa que eu preciso fazer quando eu começo a atender um escritório de advocacia é saber sobre o cenário atual. Então me responde aí, hoje você tem batido a meta nos últimos 3 meses? Você tem meta? Então isso é um ponto de atenção, porque dependendo da sua resposta, a gente tem intervenções diferentes conforme o caso. No mesmo período do ano passado, você cresceu, manteve o mesmo número? Você tem isso anotado em algum lugar? Já vemos aí um problema de gestão. Muitas vezes não batemos meta, não é por causa do marketing, não é por causa do time comercial, é por falta de informações, faltas de dados do gestor para a tomada das melhores decisões. Então aqui a gente já tem um problema a ser resolvido. Outra coisa que é muito importante fazer, cliente oculto. Eu gosto de entrar em contato como se fosse um cliente, ali eu já analiso o tempo de resposta, quanto que o escritório demora para me responder. O ideal seria 5 minutos. Por isso que a inteligência artificial já começar a atender esse cliente é uma ótima ideia. Eu também analiso a qualidade desse atendimento, a oratória, a empatia da pessoa que está por trás desse atendimento e qual é o método de qualificação que ela usa, qual que é o grande erro dos escritórios. Olá, dona Maria, pois não, como posso te ajudar? Aí a dona Maria não fala mais nada, o escritório muito menos. E aí já mostra que não tem um comercial profissional, porque não tem critérios de qualificação. Não usa um BANT, por exemplo. Cada letrinha dessas tem um significado. B é do orçamento, para ver se a pessoa tem um alinhamento financeiro com o escritório. A de autoridade, estou falando com quem decide. O N de necessidade, o que a pessoa precisa é a especialidade do escritório. E o T é de timing, o quanto que isso é urgente, ela está precisando resolver esse problema agora, nessa semana, quanto que é. E muitos escritórios desperdiçam oportunidades porque a pessoa não me respondeu mais, então acho que é só um curioso. E isso não existe em um setor comercial profissional. Você tem que ter uma cadência, uma quantidade já pré-determinada de tentativas de contato, método. E com isso, muitos escritórios perdem rios e rios de dinheiro todos os dias por não ter um processo comercial profissional, que é o que eu falo aqui também, o processo de vendas. Tem um processo ou tá tudo na cabeça de alguém que ensinou pro outro e tá tudo na cabeça de todo mundo e não tá documentado em lugar nenhum? Imagine só se o McDonald's não tivesse processos, a quantos graus tem que ficar a batata, quantos minutos tem que ficar o forno ligado, ia ser uma bagunça, igual muitos escritórios de advocacia são, fazem um serviço artesanal querendo ter um faturamento industrial, e isso não existe. Então é por isso que você precisa ter uma documentação simples e intuitiva para não ter erros. Outra coisa muito importante é observar na linha de frente dos atendimentos. Os vendedores, eles têm uma meta? Se eu perguntar para o seu vendedor, a pessoa que está no comercial, qual que é a sua meta desse mês? Será que todos têm clareza do que eles precisam fazer, a quantidade que eles precisam atingir de contratos fechados, de reuniões agendadas? Muitas vezes quando eu faço essa pergunta, não tem uma meta. Ou seja, qualquer resultado serve. Não tem placar, então não tem como perder esse jogo que não tem placar. E outro ponto muito importante é saber como que essa pessoa está, pelo que ela tem passado, porque muitas vezes o escritório de advocacia está investindo ali pesado em marketing, geração de oportunidades, e aí talvez essa pessoa está passando por alguma questão pessoal que vai acabar influenciando na forma que vão ser os atendimentos, essa primeira impressão com o escritório. Então é muito importante ter até um a um, que é um tipo de reunião, não vou entrar no mérito agora, isso é uma ferramenta de gestão. Um a um é uma forma de entender de perto como que está aquele colaborador, como que está aquela pessoa, e é interessante que seja até de forma semanal com algum superior, para garantir que essa máquina de fechar contratos está sempre em dia, está sempre funcionando. Beleza? Então, feito essa etapa de diagnóstico, a gente consegue
consegue ter mais clareza do que você, o seu escritório precisa. Vou separar aqui em linhas gerais para tentar atender todo mundo, tá? Ou nos pontos que mais causam dor nos escritórios, começando aqui por fontes de aquisição de clientes. O que é muito comum? O escritório depender só de indicações ou ativar ali um anúncio na internet e tem essas duas fontes de cliente. O ideal é você ter pelo menos 5. Separei 9 aqui para você ter ideias de que você pode fazer, mas me acompanha aí. Uma coisa muito interessante, você pode trabalhar aqui com indicações da base. Não é aquela indicação espontânea, tá? Que do nada chegou o Roberto Carlos para falar com você, foi indicação do Jorge, né? Beleza, de forma espontânea, isso é bem-vindo. Mas eu me refiro a você ter uma estratégia ativa, recorrente, talvez a cada 3 meses, rodar uma pesquisa de NPS, uma pesquisa de satisfação para todos os seus clientes, de 1 a 5. Quanto que você, senhor cliente, me indicaria para um novo cliente? Você indicaria o nosso escritório para uma outra pessoa? Os que responderam nota 5, tem que coletar agora essa indicação. Então, beleza, me passa agora para eu entrar em contato com essas pessoas, para elas conhecerem o nosso trabalho. E os que estão em etapas anteriores, que ainda não são promotores 5 estrelas, o que você precisa fazer para melhorar a experiência com o escritório? Então, isso vai trazendo mais satisfação de clientes e também aumentando a indicação de uma forma ativa. Então, isso aqui precisa não só funcionar de forma reativa, mas você tem que ter uma linha de frente trabalhando em indicações da base. Por aqui sai grandes negócios a custo zero. Literalmente, a pessoa te passou um contato, você entra em contato e fecha o negócio. Diferente de ter que pagar a Google Ads, pagar a Meta Ads, investir em marketing para conseguir novas oportunidades. Então, vale muito a pena você ter um esforço nesse sentido, até porque os clientes que vêm por indicação, eles vêm com atrito muito menor, já vêm com a confiança lá em cima, vêm com muito menos objeções. Então, é um canal para você considerar, não só receber de forma espontânea, uma estratégia ativa como um NPS, por exemplo. Eventos e network é muito importante também. O próprio outbound, que é essa prospecção ativa para quem atende empresas, isso faz muito sentido. O inbound, que seria a mídia paga, seria aquele anúncio no Google, o anúncio na rede social. Inclusive, fico alerta, se você não está fazendo anúncio no Google, por exemplo, enquanto você assiste esse conteúdo, enquanto você assiste essa aula, novos clientes estão procurando como advogados como você, só que estão entrando nos sites de outros colegas e fechando com eles. Então, é um desperdício diário de oportunidades você ficar fora do marketing de busca. Então, faça essa parceria com o Google, através da mídia paga, para destacar o seu escritório de advocacia no momento em que pessoas na sua região procurarem por aquilo que você faz, procurarem por advogados como você. Marca isso aí. E tem uma parcela ainda enorme de clientes que tem potencial para ser seu cliente, só que ela não está buscando agora. Então, por isso que o anúncio na rede social é uma ótima forma de você gerar ainda mais demanda para o seu escritório. Pessoas interessadas naquele tema, interessadas naquele assunto, só que não necessariamente elas estão indo no Google agora buscar. Então, essa junção de Google com redes sociais, com anúncios pagos, é muito poderoso para você acelerar o crescimento do seu escritório. Outro canal muito interessante é recuperação de propostas antigas. No mês passado, nós fizemos mais de 100 mil reais recuperando propostas antigas. Basicamente, é entrar em contato com aquelas pessoas que sumiram, desapareceram, ficaram incomunicáveis e puxar um contato de novo com ela, perguntando se aquele problema foi resolvido, se ela ainda tem interesse em receber uma proposta atualizada, e daqui sai muito contrato. Então, se você faz mídia paga, você já pagou para falar com essa pessoa. Então, por que não, daqui 3 meses, entrar em contato com ela novamente, caso ela desapareça após uma apresentação de proposta? Então, não pode ter ego aqui, no sentido de, fiz uma proposta, a pessoa nunca mais falou comigo, eu também não vou atrás. Então, perca as discussões e ganhe os contratos. Nada de ego aqui. Outro canal muito poderoso, Social Selling. Vou pedir para deixar aqui na tela desse vídeo uma outra aula específica sobre Social Selling, que ali eu vou entrar em todos os detalhes, como que você pode fazer o seguidor se tornar um cliente. Então, não vou entrar no mérito aqui, mas vale muito a pena você ver esse conteúdo. Recomendação estruturada. Essa é uma técnica poderosa e uma empresa que faz isso muito bem é aquela Prudential de seguros. Então, a cada nova proposta, ela deixa bem claro que ela vai pedir também indicações ao final. Ela entrega valor, não é só um orçamento. Então, ali ela dá uma espécie de aula para o cliente e depois ela vai pedir quem que poderia também receber essas informações e ela pede ativamente por uma indicação. E até uma empresa
empresa que não investe muito em marketing, porque a grande força dela em aquisição de novos clientes é essa recomendação estruturada. E aqui uma dica para você conseguir que a sua equipe tenha êxito nessas recomendações é você incentivá-los. Então você pode pagar uma comissão maior em contatos que são originados de indicações. Até porque, se você não precisa pagar o Google ou o Meta para conseguir esse contato, você pode repassar esse valor para sua equipe e aí não fica mais aquela questão ali de pedi indicação, mas ele ficou de ver, disse que depois ia passar e ninguém passa nada, porque não há um incentivo. Agora, tendo incentivo, o seu vendedor, a pessoa da sua equipe comercial, ela já vai ser mais cara de pau. Então ela vai falar com o cliente para já me envia agora, vou te mandar um oi aqui no WhatsApp, vai ali no botãozinho de mais e já marca ali 2 ou 3 pessoas, me envia o contato aqui para eu já poder falar com elas. Então, de uma forma mais ativa, ela vai colocar mais energia nisso e você vai conseguir grandes negócios através dessa recomendação estruturada. E uma última ideia aqui, o famoso ABM, que são grandes contas. Isso é muito comum também na advocacia empresarial, que você lista ali os líderes, os maiores do segmento, da indústria, do setor, e você vai fazer toda uma estrutura, uma estratégia para conseguir ter esses clientes aqui como parte do seu escritório. E aí é um mix de estratégias. Vai envolver o inbound para atingir essas pessoas, o outbound, vai envolver participação de eventos também, mas eles ficariam em um funil separado. Aqui, ó, dica de ouro. Cada um desses canais lá no seu CRM seria um funil diferente, tá? Nada de colocar todo mundo no mesmo funil, não, porque cada uma dessas estratégias tem uma cadência, etapas diferentes, ó. Só isso aqui já vale muito ouro te explicar isso. Cada uma dessas fontes de aquisição de clientes já são organizadas em uma etapa diferente lá no CRM, em um funil diferente, ok? Então me diz aí, quantos desse aqui você já tem? Tem muito mais que 9, tá? Separei esses 9, mas considere ter pelo menos 5. Conheço muitos escritórios que ainda estão só na indicação espontânea aqui e começaram a fazer um tráfego pago, então considere ter pelo menos 5 canais aqui de aquisição de clientes, tá? Para poder dar bastante combustível para o seu setor comercial. E avançando aqui, sobre time comercial, o que vale a pena muito você ter no seu escritório de advocacia? Pelo menos um SDR e um closer. O que seria isso? SDR é aquela pessoa que faz os agendamentos. Quando você faz um anúncio na rede social ou um anúncio no Google, vai começar a chegar oportunidades ali no WhatsApp, vão começar a procurar o escritório e é muito importante que tenha um SDR, que é um pré-vendedor. Essa pessoa, ela tem esse perfil, ser um curioso, ela quer saber mais sobre o cliente, ela tem habilidades ali de investigar mais o caso, então ela vai usar técnicas como o próprio Bunch, o Spin Selling, então ela vai caçar mais informações para confirmar se aquela pessoa que entrou em contato realmente ela tem alinhamento com o escritório, para daí agendar com o closer. E o closer é um perfil muito comunicativo, uma pessoa dominante, que vai literalmente fechar o contrato com essa pessoa. Porém, tem outros cargos dentro do comercial. Qual que é o grande erro? Qual que é o grande erro de muitos escritórios de advocacia? Lidar com o setor comercial como se fosse o futebol de criança. É todo mundo correndo atrás da bola. Então, alguém mais experiente atendendo e dando boas-vindas, ou alguém avançado dentro do comercial, fazendo listas de oportunidades no Excel para entrar em contato. Então, isso é brincadeira de criança, é futebol de criança. Um setor comercial profissional, ele tem posições muito claras e definidas. Então, closer é a pessoa mais elevada, mais avançada, mais sênior no seu setor comercial. O SDR, ele é um pré-vendedor. A ideia é que ele se torne closer algum dia e aí você contrata só novos SDRs. E é claro que, falando de prospecção ativa, a gente também tem o BDR, que seria a pessoa das ligações. Então, é um camarada muito resiliente. Ele nem é muito de planejar, ensaiar muito, é mais um executor mesmo. Então, ele tem que ser comunicativo, influente e dominante. Até sobre influente, dominante, conforme e estável, são 4 perfis de personalidade do DISC. Tem uma outra aula que eu vou deixar aqui na tela que vale muito a pena você ver, porque escritórios estão perdendo até 75% dos contratos por não conhecer esses perfis na hora de fazer os atendimentos comerciais, na hora de contratar pessoas para o seu time. Então, não deixa de ver esse outro material que vai estar disponível aqui na tela, beleza? Então, BDR é o camarada das ligações, não é um telemarketing, ele não vai fazer centenas de ligações por dia, mas ele vai fazer essa prospecção ativa, mas mais focando em qualidade do que quantidade. Então, tem toda uma forma de fazer essa prospecção ativa e, geralmente, quando você está bem estruturado nesse sentido, você tem uma outra pessoa só para fazer a lista. Então,
é um perfil já diferente, alguém mais analítico, mais estável, mais conforme, é a pessoa dos dados, então ela vai conseguir ali nome, telefone, e-mail do decisor, telefone do decisor, telefone do gerente, telefone das pessoas envolvidas no caso, e aí ela vai ser uma pessoa que vai fazer listas para que o BDR possa entrar em contatos com a intenção de fazer um agendamento, claro, para o closer entrar em contato. Então, até se quiser também saber um pouco sobre prospecção ativa, vou deixar mais um conteúdo que vale muito a pena você ver aqui sobre prospecção ativa, como que você faz isso, uma estrutura comercial eficiente vai estar disponível aqui na tela também. E por último, só para você saber que existe, isso acaba não sendo muito comum, mas existe o farmer, tá? Que é um fazendeiro, ele vai ser responsável ali por reter esse cliente, manter ele ativo. Então, uma pessoa muito do relacionamento, né? Uma pessoa muito influente, muito de escutar o cliente. Então, ele vai estar muito disponível para ficar de olho no que a gente pode oferecer a mais para esse cliente, para empilhar um contrato novo nele, para conseguir gerar mais valor e também extrair mais valor, seja até com indicações, mais oportunidades. Então, existe também essa função dentro do comercial. Não sei qual que é o seu momento na advocacia, mas se você ainda estiver pequeno, pelo menos SDRs e closers você precisa ter, já está de bom tamanho. E se quiser focar em grandes contratos, aí você vai ter que ter o apoio de BDR e LDR, porque alguns clientes não vão ser atingíveis pelo digital. E aí você vai precisar do digital sim para ter uma reputação, uma credibilidade, mas você vai conseguir agendar com eles através de uma ativação por BDR, por prospecção, ok? Então lembra disso, time comercial é futebol profissional, cada um no seu setor, não erre nesse sentido. Outro ponto aqui que você precisa estar muito atento é sobre análise qualitativa. O que seria isso? Você não pode só trabalhar, colocar energia, ligar e olhar o resultado no fim do mês para saber se bateu a meta ou não. Você precisa controlar indicadores, os leads, as oportunidades geradas. Quantas foram para agendamento? Então, apenas um exemplo aqui. 20%? Tá ok. Dependendo da sua estratégia, tá ok, porque nem todo mundo que teve interesse naquele tema, necessariamente ela tem direito ou é um caso viável para o escritório. Mas se você não tiver esse indicador, você não sabe se você está ganhando ou está perdendo nesse sentido. Se você olhar só para a quantidade de oportunidades geradas pelo marketing e quantidade de contratos fechados, você está às cegas. Você não sabe onde você precisa fazer o ajuste no meio dessa jornada, que muitas vezes é uma jornada longa. Então você precisa ter o indicador isolado. De reuniões agendadas para comparecidas. Então mais de 80% é uma métrica que você precisa ir atrás, porque é comum a pessoa agendar e não comparecer. Agora, esse não comparecimento está muito alto, aí você precisa intervir exatamente nesse ponto. Qual que é o grande erro que eu já vi muitos escritórios fazerem? Eles não estão batendo a meta de fechamento e eles vão lá e colocam mais dinheiro em marketing, sendo que o problema era justamente resolver o problema de não comparecimento. Precisava dedicar uma energia maior aqui em trazer clareza para o cliente, o que ele tinha a ganhar nessa reunião, por que era importante ele participar, não agendar de uma forma tão distante, uma data mais próxima, avisar um dia antes, avisar no dia e assim sucessivamente. E aí sim conseguiria bater a meta com o mesmo investimento em marketing. Então por isso que é importante você analisar esses indicadores isoladamente. Outra coisa, reuniões comparecidas e fechamentos. Esse é o indicador chave. Estou fechando pelo menos 20% dos contratos. Em alguns casos eu tenho que fazer mais de uma reunião. Então eu tenho a reunião comparecida e a reunião de proposta. Eu preciso ter esse indicador controlado isoladamente, porque às vezes eu tenho que fazer uma reunião só para entender o problema e aí eu posso avançar para proposta ou não. E aí da proposta eu tenho percentual de fechamento. Então seriam 2 reuniões. Eu preciso desmembrar isso. Então hoje você tem esses números aí na sua advocacia das oportunidades que chegam, quantas que são agendadas, quantos que comparecem, quantas de fato fecham. Você precisa ter esses números. Senão você está num barco à deriva. Você não sabe o que fazer para ter um resultado diferente. Então é o que eu falo, não adianta reclamar que não está batendo meta por causa do marketing, por causa do setor comercial. Se você não tiver clareza nesses indicadores, você não vai saber onde que está o problema, ok? Script, aqui é onde os advogados mais querem uma resposta pronta, né? Qual que é a palavra mágica, Jean, para eu fechar novos contratos? O que mais está funcionando? Qual que é a frase que eu tenho que falar e a pessoa vai me dizer o sim? Como que eu consigo sempre influenciar essa pessoa? E não existe, tá? Não existe o script secreto, o roteiro secreto, mas existe sim uma fórmula universal que você sempre tem que aplicar nos seus roteiros de atendimento, que é começo, meio e próximo compromisso.
compromisso. Tudo vai ter isso na sua comunicação. Então, a pessoa entrou em contato através de um anúncio na rede social e ela quer saber mais. Então, vai ter um começo. Esse começo pode ser uma permissão para avançar. Olá, Sr. João, aqui é o Jean do escritório de advocacia XYZ. Você acabou de entrar em contato comigo aqui no WhatsApp, tô te retornando sobre a questão da isenção de imposto que você estava interessado. Me diz aí, você está atendendo alguém agora ou tem 5 minutos para a gente falar? É coisa rápida. Começou, me identifiquei, falei do que se trata, pedi permissão para avançar. Meio, são perguntas de qualificação para eu saber se eu estou falando com quem decide, se o que ele precisa realmente está alinhado com o que a gente faz, se ele já tem o laudo, se ele já tem o contrato, se ele tem de fato direito. E o próximo passo, ou o próximo compromisso, é a gente agendar uma reunião, é eu enviar uma proposta. E isso vale para qualquer etapa da cadência de atendimento. Então, eu acabei de fazer uma proposta para a pessoa e ela ficou de ver com o sócio, de ver com o esposo. E, de fato, se isso não for uma objeção mascarada, se você cavou mais a fundo e realmente é isso genuinamente que a pessoa precisa fazer, sempre vai ter o próximo compromisso. Grande erro dos escritórios. Fico à disposição, fico no aguardo. É uma palavra proibida. Se você ouvir pronunciarem essa palavra no seu escritório, fico no aguardo, você deve punir com 10 chibatadas, no mínimo, tá? É extremamente proibido. O vendedor não fica no aguardo de nada, porque fico no aguardo é passar a venda para o cliente. Cliente, agora você que é o responsável desse negócio, fica na sua mão, você que decide quando que vai entrar em contato comigo. Então, o setor comercial profissional de escritório de advocacia, ele vai ter sempre uma data definida. Então, beleza, é terça às 9, é quinta às 10, é sexta às 16, vai estar sempre marcado um próximo passo, um próximo compromisso, e isso vai estar registrado com atividades no CRM, tá? Que é o sistema profissional para você controlar todo o trâmite do seu comercial, ok? Outra dica de ouro aqui em relação a follow-up, que é aquele acompanhamento pós-reunião. Você fez a proposta, o cliente não fechou, ficou de dar um retorno, então faça isso aqui, ó, mensagem para todos os participantes. Se você agendou com a Dona Maria, mas apareceu o esposo dela, o João, ou o sócio, o Vinícius, ao terminar a reunião, você tem o contato só da Maria, você vai pedir o contato dos outros e vai mandar uma mensagem para todo mundo que esteve ali na reunião. Vai mandar falando que tá bastante animado em ver o caso deles, que já vai preparar uma proposta, que já vai fazer o cálculo, que nos vemos novamente na quinta-feira. Então é muito importante você ter contato com todos os decisores, todos os participantes, tá? E essa cadência de pedir uma resposta, de pedir um posicionamento sobre a proposta, eu já tentei vários formatos, todos os dias, dando espaços maiores, mas a cadência que mais funcionou até hoje é dia sim, dia não. Então ficou combinado uma resposta na segunda, vou cobrar uma resposta dessa pessoa, vou ligar, vou mandar mensagem. Terça-feira, não faço nada. Quarta, peço de novo. Quinta-feira, não entro em contato. Sexta, peço de novo. Então dia sim, dia não, é muito importante você fazer isso. Faça por pelo menos 8 vezes. Sim, 8 vezes. A maioria dos escritórios tentam 1 ou 2 vezes e descartam. Então, não descarte, porque cerca de 80% dos contratos são fechados entre a 8ª e 12ª interação. Então, tente pelo menos 8 e aí sim você pode mover essa oportunidade, esse caso, lá para um funil separado no seu CRM, que é justamente aquele funil de recuperação de propostas. E ali, a cada 3 meses, você vai entrando em contato novamente com essa pessoa, até ela falar, não me ligue nunca mais, não quero contato. Do contrário, você vai sempre falar com essa pessoa, porque tem muito negócio aqui. E aí, seu fulano, já resolveu, seu cliente, aquela questão ainda está pendente, pode surgir um novo caso. Então, principalmente se você está pagando para falar com essa pessoa através de um anúncio, uma mídia paga, não tem por que você desistir dela. Então, nada de ego aqui, da pessoa ficou incomunicável, não quis falar mais com você, te ignorou, perca a discussão e ganha o contrato. Depois de 8 tentativas, cada 3 meses, tenta falar com essa pessoa novamente. Aqui a gente faz muito dinheiro dessa forma, não tem por que você não fazer o mesmo. E uma outra pergunta que eu te faço é sobre treinamentos. O quanto você tem treinado a sua equipe comercial? Você só joga e nunca treina? Você tem que tratar a sua equipe como um atleta profissional, que joga lá no fim de semana, na quarta-feira à noite, e nos outros dias é treino, musculação. Então você precisa treinar o seu time comercial, porque como que você espera que eles produzam um resultado diferente se você está sempre fazendo a mesma coisa? Então tem que ter aperfeiçoamento, técnica nova, roteiro novo, script novo, ferramenta nova, porque senão não tem como exigir deles um resultado diferente.
frente. Então já fica aqui um recado e um convite para você que quer a minha ajuda e a ajuda do meu time para ajudar o seu setor comercial a bater as metas, errando menos e indo mais rápido. Não deixa de conferir o link aqui na descrição para saber como que eu posso te ajudar a colocar essas metas no bolso. Conta comigo. Então invista em treinamento do seu time comercial, até porque o resultado que o seu escritório ainda não tem é pela falta do conhecimento que você ainda não tem. Talvez escritórios que estão um passo à frente faturando mais é porque eles sabem alguma coisa que você ainda não sabe. Ou eles usam alguma tecnologia que você ainda não usa, eles têm um canal de aquisição de clientes que você ainda não tem, eles têm uma técnica que você ainda não tem. Então invista nisso. E o último ponto aqui para a gente avançar e finalizar sobre contratações. O que eu dou de dica de ouro ao longo de todos esses anos que eu posso resumir aqui para você? Sem dúvida, contrate devagar e demita rápido. Quais que são os grandes problemas dos escritórios? Eles acham que processo seletivo é eleições, que eu tenho que escolher o menos piorzinho e vai você mesmo, vamos ver se vai dar certo. Então, se você não tem certeza dos valores, da energia daquela pessoa, o quanto ela está afim dessa oportunidade, não contrata. E contratou, sentiu alguma coisa ali, um deslize, um desalinhamento com os seus valores, um corpo mole, já demita rápido, sem pensar duas vezes, tá? Então, seja lento para contratar, criterioso para contratar, mas a demissão não tenha dó de fazer o mais rápido possível. E o melhor perfil para setor comercial é aquele perfil faminto. Então é aquela pessoa ambiciosa, que gosta de uma competição, que assim como você, gosta de dinheiro. Então eu já vi muitos escritórios falando assim, chegou um vendedor aqui, mas não sei, para ele tudo é dinheiro. Excelente, essa pessoa vai voar no comercial, porque tem que ter ambição. Não pode ser aquela pessoa que não bateu a meta e, pois é, esse mês não deu. Vamos ver se melhora. Essa pessoa que vá lá para o marketing, para o administrativo, vá para outro setor, mas para setor comercial ela não serve. Se você tiver acesso a metas batidas, perguntando mesmo para a pessoa ou tendo acesso aos empregadores e oportunidades anteriores que ela passou, pergunte sobre isso. Quais eram as metas? Você batia as metas? Por quê? O que faltou? O que você faria diferente? E como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Nada melhor que um roleplay, que é você fazer um teatrinho com a pessoa. Faz de conta que você começou hoje aqui, vou te explicar mais ou menos. Atende essa ligação como se fosse um cliente agora, vamos fazer uma ligação de teste aqui. E testa essa pessoa ao vivo mesmo. Aplica um teste ali, vamos ver como é que ela se sai, como é que ela improvisa. Pede para ela como é que ela acha que se saiu e ela vai dar a nota dela. Acho que tirei nota 7, nota 8, fiquei um pouco nervoso, um pouco nervosa. E aí você pontua com ela, na verdade você tirou nota 4. Precisa corrigir o ponto A, B, C, D e E, beleza? Vamos fazer de novo? E aí você liga novamente. E aí você aplica esse teste novamente e você já vai ver quão rápido ela é capaz de aprender. Então você passou 5 pontos para ela corrigir, ela já corrigiu 3? Maravilha, é uma pessoa que aprende rápido, que ela se molda rápido àquilo que você precisa. Agora, ela repetiu os 5 pontos novamente, é uma pessoa que vai dar muito trabalho, então avalie se vale a pena abrir essa oportunidade. Uma pessoa que você acabou de dar os feedbacks, ela fez a mesma coisa, então só se você gosta de perder tempo falando 10 vezes a mesma coisa, ela vai ser boa para o escritório, se não, não é uma boa ideia. E por último, onde encontrar essas pessoas? Aí nós temos pelo menos 2 caminhos. Você pode recorrer a sites, indicações, abrir uma vaga no LinkedIn. E o que eu falo por experiência, valorize muito comportamento. Currículo é importante? Mas sem sombra de dúvidas, comportamento é rei nesse sentido. Então avalie muito o comportamento dessas pessoas. Um teste bem simples, mas já mostra muita coisa. Pega qualquer objeto na mesa e fala o seguinte, se for presencial, obviamente, né? Fala, senhor candidato, me dá 10 exemplos, o que você pode fazer com essa caneta aqui? Se a pessoa falar, eu posso escrever, eu posso tocar bateria, eu posso arremessar e... acho que é isso. E desistiu, um abraço, tá? Se eu te passei uma tarefa simples, você não é capaz de fazer, imagine quando eu te passar uma responsabilidade, uma tarefa complexa. Então, analise muito isso, não só a métrica de resultado, mas a métrica de esforço, o quanto essa pessoa vai atrás, o quanto ela resolve, o quanto ela pega o problema como se fosse para ela resolver. Então, isso diz muito. E, naturalmente, essas pessoas você vai ter que treinar, vai ter que capacitar. E aí, um outro caminho, caso você queira alguém mais preparado, você já deve saber que as pessoas que são muito boas no que fazem, elas já estão muito bem empregadas, muito bem resolvidas, então você vai ter que tirar de outro escritório, não tem jeito, você vai ter que tirar de outra empresa e vai ter que trazer essas pessoas aí para o seu escritório, e para que não aconteça o mesmo com você, dependendo da performance da pessoa, ao longo de 1, 2 anos, você a convide para fazer parte da sociedade, para que garanta ela por longo e longo tempo aí no seu escritório. Então você, se quiser
quiser um atalho e pegar pessoas mais bem preparadas, você vai ter que tirar elas de outro lugar e reter através de um programa de partnership. E novamente, fique atento à questão de comportamento, porque às vezes a pessoa vem muito preparada, ela não quer colocar a mão na terra, ela quer fazer do jeito dela, então você tem que ficar observando isso também. Enfim, não é uma tarefa fácil, mas quem conseguir profissionalizar o seu setor comercial dia após dia, gradativamente vai colher os resultados. E eu espero que esse conteúdo aqui possa ter ajudado de alguma forma, muitas informações soltas, mas espero que você tenha aproveitado algumas das informações aqui. E eu vou deixar ainda mais um vídeo na sequência para que você possa aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades do seu setor comercial.